Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar por que eu evito tomar remédio o máximo possível, por que eu não acho normal ficar saindo por aí tomando remédio, igual as pessoas estão fazendo hoje em dia. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque ontem eu fui ali na farmácia, fazia tempo que eu não ia numa farmácia, né? E nas farmácias agora tem até fila para você comprar o remédio, né? Então eu tirei até essas fotos aí e tinha umas, tipo, várias pessoas ali na minha frente para ser atendida, né? Eu fui lá para comprar um magnésio, que é um suplemento que eu tomo antes de dormir. E chegando lá na farmácia eu vi que estava lotada, apesar de ter várias farmácias também já no Brasil, né? Parece que aumentou o número de farmácias, então a farmácia estava lotada e o pessoal saindo de lá com vários remédios, né? Pessoas saindo até com sacola de remédio. Eu percebi que tá meio normalizado esse negócio de as pessoas ficarem tomando remédio, né? Até um amigo meu, ele tava tomando dois remédios, um era de pressão e outro era de dor no joelho, né? Aí eu falei, nossa, você já toma esses remédios aí? Ele é, o Zé, passou dos 40 é assim. Aí eu falei, ué, mas quem que definiu isso? Que passou dos 40 você tem que tomar remédio? Aí ele pegou e respondeu, falou, não, que é assim mesmo, quando você chegar nos 40 você vai ver. Só que eu não pretendo chegar nos 40 anos tomar remédio, em nenhuma idade da minha vida. Então é uma coisa que já está meio normalizada, né? Até aqui em casa, às vezes, já que tá com dor de cabeça, já pega um Dorflex. E muita gente é assim, né? Ah, dor de cabeça, vou pegar um remédio. E por que eu acho que está normalizado esse negócio, né? Primeiro de tudo por conta da indústria farmacêutica, né? Que tem até algumas teorias aí que eles têm meio que um complô com a indústria de alimentos. Então o pessoal está se alimentando mal, porque se você for no mercado, você vai ver que os alimentos diminuíram muito a qualidade. E aí o pessoal se alimenta mal, fica mais doente, e aí por conta disso as farmácias estão tendo mais lucros. E se você for perceber, o número de farmácias aumentou pra caramba. Aqui em Floripa, a quantidade de Panvel que tem, é muita farmácia que tem. E não só aqui, em várias cidades. Quando eu vou para São Paulo, eu percebo que lá também cresceu o número de farmácias. Peço até para você comentar aí se na sua cidade está assim também. E a segunda coisa que é o seguinte, a maioria das pessoas não cuida da saúde dela. E aí, quando ela chega nessas idades aí, né, 40, 50 anos, já tem que estar lá se entupindo de remédio, né? Teve uma vez que eu fui no posto de saúde, né, porque eu tava com a sinusite que atacou, e aí eu ficava olhando lá o pessoal saindo com um monte de sacola, assim, de remédio. Eu, caramba, mano, olha o tanto de remédio que esse povo toma. E a maioria era o pessoal mais velho, né? Então o que acontece? As pessoas elas não cuidam ali da saúde delas e aí chegam numa certa idade ela precisa tomar um monte de remédio, né? Então ela meio que necessita daqueles remédios. Até o pessoal chama de remédio controlado. Você tem que ficar ali, você fica dependente do remédio. E no Brasil também, não sei se nos outros lugares do mundo é assim, mas no Brasil, principalmente os homens, eles são meio preconceituosos também com esse negócio de se cuidar, né? Teve uma vez que lá em São Paulo, eu tava passando um protetor solar no rosto, né? E aí o eletricista que tava lá ficou tipo me zoando. Nossa, tá passando creminho no rosto. Então os caras no Brasil, eles têm um pouco de preconceito também sobre se cuidar. Isso daí acaba fazendo eles ficarem mais doentes. E se você for ver, os homens morrem bem mais do que mulheres no Brasil, no mundo inteiro também. Então, as pessoas do Brasil, assim, em geral, eles não aplicam aquele conceito dos 33% que eu falei, que é você cuidar do corpo, da mente e do espírito. Pelo que eu vejo, assim, na parte do corpo aí do brasileiro médio, né? O pessoal tá sedentário, não tá fazendo academia, não tá fazendo nem caminhada, tá com aquele shape estranho aí, tá com aquele bucho lá na frente, não tá cuidando da mente, né? Você vê muitas pessoas aí ansiosas, com depressão, pessoa estressada, pessoa com vibração baixa. Quando você tá com essas vibrações baixas negativas, essas vibrações elas afetam as suas células, né? Então as suas células abaixam a vibração também e isso causa doença. Inclusive aquela doença lá começa com C e termina com R é por conta da pessoa que está na vibração muito baixa. É geralmente alguma mágoa, né, que a pessoa está guardando e também por conta da alimentação. Então a mentalidade das pessoas também faz muito elas ficarem doentes, né? Então a pessoa com a vibração baixa, ela vai ficar mais doente. A pessoa com a vibração elevada, igual a que eu tô, eu nunca fico doente praticamente. Então as pessoas não cuidam dessas três coisas, corpo, mente e do espírito. E voltando para a parte do corpo, tem a parte aí da alimentação, né? O pessoal se alimenta muito mal aí no Brasil, em geral, tá? As pessoas comem muita besteira, muito produto industrializado e essas coisas que às vezes a pessoa acha que está economizando, não tá, ela está gastando mais para ficar comendo uma coisa industrializada, né? Sendo que tem coisas aí naturais
com preço menor e que você vai ter uma qualidade de vida muito maior, né? Vou dar um exemplo, o limão, né? O limão, ele é uma coisa excelente, assim, tem vários estudos, tem pessoa que fala só sobre o limão, que é uma coisa, assim, muito curativa, e custa, acho que estava R$ 5 ontem ali na feira, né? Então você pega aí um limão, R$ 5, vai render uma semana ou duas aí você fazendo suco de limão, e aí às vezes a pessoa prefere tomar refrigerante, ficar tomando que suco, que vai sair bem mais caro do que ela tomar um limão. Não tô falando aqui pra pessoa ficar vivendo só de limão ou só de coisa natural, tá? Até porque tem que ter também o prazer aí do corpo, né? Eu mesmo como ainda umas besteiras, chocolate, refrigerante, bolo, torta, hambúrguer, só que não como isso na maior parte do meu tempo. Na maior parte eu como coisas saudáveis e aí quando eu tenho vontade eu como essas besteiras. E a alimentação é uma das coisas que mais deixam as pessoas doentes hoje em dia, tá? Alimentação ruim, alimentação só de coisa aí industrializada, principalmente. Então, o pessoal, no geral, não está se alimentando bem, não está cuidando aí do corpo, né, fazendo algum tipo de exercício, também não está cuidando da mente, praticando alguma mentalidade, não está cuidando do espírito com bons sentimentos para ela elevar a vibração dela. E aí então passa-se os anos e aí ela vai surgindo doença, que nada mais é do que uma manifestação, porque quando surge uma doença no corpo de uma pessoa, é porque ela manifestou essa doença. E como que as pessoas manifestam doença? Não cuidando do corpo, não cuidando da mente, não cuidando do espírito. O pessoal então vive muito no aleatório. Aí vai passando os anos, vai surgindo as doenças, e aí ela pega e vai se consultar no médico. Aí o médico, como tem aquele padrão e aquela toda a manipulação da indústria de farmácia, indústria de medicina, né? Porque eu estava até observando que é o seguinte, quando você vai no médico, o médico não fala assim, ó, faz esse exercício, faz essa respiração. Ele parece que é treinado só para passar remédio. Os médicos de hoje em dia, né? Pelo menos nas vezes que eu fui, era sempre assim, você passa lá, tá assistindo o que é isso e tal, então toma esse remédio. Até essa minha amiga que eu falei que tinha ansiedade, quando ela foi no médico, né, o médico em vez de falar, ó, vê esse vídeo aqui no YouTube de respiração e tal, que vai te ajudar, não, passou logo um tal de sertralina lá para ela, um remédio que tem vários efeitos colaterais, remédio parece que é tarja vermelha, que tem que ficar assinando o negócio lá, porque de tão forte que é o remédio. Então a indústria de medicina também, eles são muito assim, ó, é só remédio, né? Dizem que tem ali um complô, né, entre a indústria farmacêutica e a indústria da medicina, né, onde os médicos só se formam para passar remédio. E outra coisa que acontece também, que foi falado até pelo Earl Nightingale, é que as pessoas, no geral, não valorizam as coisas que são gratuitas. É igual, por exemplo, aqui onde eu moro tem um pé de limão e esses dias deu vários limão ali e ninguém desceu lá para pegar. Eu desci com o meu pote, enchi o pote de limão, eu coloquei até no meu caderno de gratidão, né? Gratidão por esses limão aí de graça e que o pessoal acabou não dando valor, né? Porque é de graça. Elas tendem a valorizar mais o que ela tem que se esforçar muito e o que ela tem que pagar, né? Então as pessoas hoje elas valorizam mais o remédio do que as curas naturais. Só que o remédio ele vai contra uma das principais leis universais que está aqui nesse livro, o Kybalion, que é a lei número 5, o princípio do ritmo. Porque, por exemplo, essa pessoa que estava com ansiedade aí, ela, para desenvolver essa ansiedade, não foi do dia para a noite. Ela não acordou, eu tô com ansiedade. Não, foram vários dias ali, tendo pensamentos e sentimentos até se formar o padrão. Aí, passou os meses, ela desenvolveu, às vezes até passou anos. E aí, então, quando ela vai no médico e o médico fala, toma esse remédio aí, esse remédio está desrespeitando a lei do ritmo, porque está querendo curar ali uma coisa assim de forma rápida, uma coisa que demorou anos, até meses ali para ser criado, né? Então o remédio ele vai muito contra o princípio do ritmo. E é por isso, justamente, que ele tem os efeitos colaterais, e é por isso que eu sou contra remédio e nunca pretendo tomar nenhum. Exceto aqueles remédios realmente necessários, né? Digamos, você sofreu um acidente, está com dor ali, você vai tomar o que tiver disponível ali para ajudar nessa dor, né? Nesse caso, beleza. Agora, o que acontece com as pessoas e com a lei do ritmo, né? Que eu percebo muito aí das pessoas que ficam procurando por curas naturais, como me livrar disso, daquilo, é o seguinte: o pessoal não se cuida, tem uma vida aí toda ferrada, não cuida do corpo, da mente, nem do espírito, aí gera uma doença no corpo dela. Aí ela chega lá naqueles médicos naturalistas e fala, o que é bom para isso, o que é bom para pressão, o que é bom para dor nas costas. Primeiro, a pessoa deveria ter evitado essas coisas. E aí
Então, o brasileiro ele faz isso com tudo, tá? Ele espera dar uma bosta na vida dele. Quando dá bosta, ele fica lá procurando por um milagre. Ah, o que, que é bom? Será que o limão vai fazer um milagre na minha vida? Então, nesse caso aí, a pessoa já tá ferrada, ela tem que tomar remédio mesmo, né? Vai fazer o quê? Ela já não se cuidou, então vai ter que tomar remédio. Agora, tem algumas situações que dá para você evitar totalmente tomar remédio. Por exemplo, até no caso da ansiedade, onde você consegue curar ali de forma natural praticando os exercícios que eu passei. Só que para isso, a pessoa vai ter que também lembrar da lei do ritmo. Por quê? Ela, para desenvolver a ansiedade, ela demorou ali para desenvolver. Então não vai ser ali na hora, vou fazer o exercício de respiração, não deu certo, então não funciona. Não é assim. Ela tem que ir fazendo aos poucos, desenvolvendo hábitos. Quando ela mudar o hábito dela, o padrão mental ali dela, aí sim ela vai se curar. Então, quando a pessoa estiver procurando por curas naturais, ela precisa lembrar da lei do ritmo. Os remédios, eles são contra a lei do ritmo, né? Eles quebram ali a lei do ritmo, por isso que eles têm os efeitos colaterais. Já a cura natural, não. Você vai aplicar ela seguindo a lei do ritmo. Vai demorar? Vai, mas você vai se curar sem nenhum efeito colateral. Claro, só em alguns casos, né? Tem caso mais grave ali, por exemplo, a pessoa está no leito de morte. Tem que tomar remédio mesmo, aí toma o que der para ajudar, né? Não vamos também ficar querendo falar que dá para curar tudo aí de forma natural, né? Igual o caso do Laí Ribeiro ali com o Marcelo Rezende, que eu achei meio polêmico aquilo ali. Apesar que também no caso do Marcelo Rezende, ele também estava querendo desrespeitar a lei do ritmo, porque o cara já está nas últimas ali. E aí quer aplicar coisa natural bem quando está nas últimas, né? Esse que é um dos problemas também dos brasileiros. Eles esperam dar a bosta para depois eles virem procurar as curas naturais, ou vir procurar como resolver a situação, sendo que tem que fazer o contrário, você tem que resolver antes para não dar essas bostas aí. Então o que a gente pode aprender aqui é o seguinte: cuidar do nosso corpo, da mente, do espírito. Eu já fiz um vídeo sobre isso, do conceito dos 33%, mas do corpo todo mundo já sabe como cuidar, né? Que você tem que praticar alguma atividade física, você tem que dormir bem, procurar se alimentar bem, fazer coisas boas aí para o seu corpo. A mentalidade, você pode adquirir esse treinamento que eu vou deixar na descrição para quem estiver interessado, que é uma mentalidade correta para você progredir e viver de forma plena. E do espírito, você vai cuidar com bons sentimentos dentro do seu coração. Aí você vai entrar numa vibração boa, e você estando na vibração boa, você não vai atrair doença, né, que estaria aqui na vibração baixa. Você vai atrair prosperidade com a vibração boa. E também não ficar sendo manipulado aí pela indústria farmacêutica, né, que foi o que eu mostrei aqui, que é uma indústria muito forte, né, onde já entrou na cabeça das pessoas. As pessoas já acham que é normal ficar saindo do postinho com sacola cheia de remédio, ficar lá na farmácia comprando um montão de remédio. Teve outro até que falou que depois dos 40 é assim mesmo, que tem que tomar remédio, sendo que é uma coisa totalmente não natural ficar tomando essas coisas. E não dependendo só dessa medicina aí tradicional, né? Porque a medicina tradicional, ela só fala assim: ah, toma esse remédio. Ah, tá com isso, toma esse remédio. Tá com isso, toma esse remédio. Tá com dor aqui, toma esse remédio. E sim procurar formas alternativas. Uma pessoa que eu sugiro muito, que eu vou deixar o link no canal, é esse doutor aí, que é o Dr. Peter Liu. Eu, inclusive, já me curei de algumas coisas com ele, né? Coisas assim mais simples, e já mudei algumas coisas na minha vida só com as dicas dele, que são coisas assim mais naturais da medicina chinesa. Vou dar 3 exemplos de coisas que eu melhorei assistindo aí o canal dele, tá? Que é de curas naturais e medicina chinesa. A primeira delas foi melhorar minha vista, tá? Que ele tem alguns exercícios para você melhorar sua vista de forma natural. A doutora Tatiana Gebrael também é especialista em exercícios visuais, e eu melhorei muito a minha visão vendo os exercícios dela, tá? Inclusive, eu diminuí o grau do meu olho esquerdo, que era 3,75, e diminuiu para 1,75. Então esse é um tipo de coisa também que a gente pode melhorar, mas a indústria dos óculos não vai falar isso para ninguém, né? Até porque não é interessante para eles, e as pessoas, quando estão com a vista ruim, é a mesma coisa do remédio. Ah, tá com essa doença, toma esse remédio. Tá com a vista ruim, então usa óculos. Então, sendo que tem soluções alternativas e mais naturais aí, né? Porque imagina você curar a sua vista sem precisar usar óculos. E a segunda coisa aí com o Dr. Peter Liu é que tem alguns exercícios para o sono, né, e para olheiras, essas coisas mais estéticas assim, né. Então ele passa alguns exercícios relacionados à acupuntura. Você tem que pressionar algumas partes da sua mão, do seu corpo em geral. Essas coisas são muito boas, você não gasta nada e você melhora alguma coisa aí na sua aparência ou na sua saúde.
E a terceira coisa que eu aprendi com ele, que melhorou, inclusive o meu rosto, foi estimulação de colágeno natural que ele passa aí nos vídeos dele, que era um exercício lá de você ficar de cabeça para baixo, outros exercícios lá também com água gelada, que estimulou bastante o meu colágeno, minha pele mudou sem eu precisar ficar fazendo esses procedimentos estéticos aí. Inclusive, procedimento estético, né, tem até uma amiga minha que ela fica me sugerindo fazer essas coisas, né, harmonização, colocar botox, porque ela trabalha numa clínica dessa, né, só que eu não tenho muito interesse nisso, porque eu acho que também vai contra a lei do ritmo, que eu sempre falo aqui, né, porque é uma coisa artificial, né, todas essas coisas artificiais, elas vão contra a lei do ritmo. Então, para finalizar o vídeo é isso, eu deixo o canal do Dr. Peter Liu, que ele é especialista em curas naturais, só que eu reforço que é o seguinte, galera, é não deixar para procurar as curas naturais quando você já estiver nas últimas, quando você estiver já igual o Marcelo Rezende ali, por exemplo, e sim, cuide agora para você não precisar cuidar depois, porque quando você estiver já naquela situação de necessidade, eu preciso me curar disso, você vai acabar entrando na escassez e a sua vibração vai baixar mais ainda e você vai até mesmo piorar a doença. Então, a melhor forma é você evitar essas doenças cuidando de si mesmo com as dicas que eu passei aqui. O vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Trouxe muita informação relevante aí a respeito da saúde, que sempre é melhor cuidar de forma natural, respeitando a lei do ritmo. Então espero que vocês apliquem essas dicas para melhorar a saúde de vocês. Se vocês gostaram, deixa um like, coloca algum comentário, alguma sugestão. Se inscreva no canal se não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.